Dinâmica, a cultura guarani, ela está dentro dessa concepção de ter o suficiente, né? Então isso não traz a gente para uma vida de pensar em destruir a natureza, em derrubar um monte de árvore para fazer monocultura de milho, de batata doce ou de qualquer outra espécie de alimento sagrado para comercializar, por exemplo. Então isso significa que a gente vai continuar sendo protetores da natureza. Então o Juruá precisa entender e ficar preparado para defender isso também, porque ainda que morem na cidade, tudo que se tem na cidade, tudo que se come vem da natureza, então é necessário a gente proteger junto, né? Propriamente a questão mais forte que a gente está falando para os Juruá, para os não indígenas, é o valor desse território que tem para todo mundo, para não indígena também, principalmente de São Paulo, né? Já que ela se encontra na capital de São Paulo. Eu tô aqui nessa aldeia Calipetã. Hoje tem 24 famílias aqui, quase 100 pessoas. E o território como um todo também chama como Tenon de Porã, que é o nome da aldeia, uma das aldeias mais antigas, né, que chama também Tenon de Porã, onde eu nasci há 40 anos atrás. E hoje, então, a gente tem a portaria declaratória, que é o segundo passo mais importante na luta pela demarcação. E aí essa aldeia tem 9 anos. E aí depois dessa aldeia nova, a gente também tem mais 13 aldeias, somando com as 2 aldeias mais antigas, que é a Tenon de Porã e a Curucutu. E a gente retomou essa aldeia para concretizar muitas coisas que a gente já estava muito ansioso, assim, como o simples direito de plantar e ter o que comer das nossas próprias mãos, da nossa terra, comida saudável. E aí, então, no Brasil, a gente tem em 7 estados. Daí no Pará, depois o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Daí depois a gente tem muitas aldeias Guarani-Mbiá no Paraguai e muitas aldeias Guarani-Mbiá na Argentina. E aí a gente tem aqui na aldeia uma organização política muito diferente já, da maioria, né? Que é construído no sentido da democracia, como o Juruá fala, né, o não indígena fala, mas que na verdade nunca se tem de verdade nesse país. E a gente há mais de 10 anos projetamos, né, a ideia assim, de como seria a nossa vida sem ter uma figura na aldeia, que no caso mais conhecido como cacique, né? Então a nossa vida na aldeia é comunitária, coletiva, a gente não faz nada sozinho, então por que a gente não amplia isso para o campo político interno também, de que tudo tem que ser pensado e decidido por todo mundo também? E aí foi nisso que a gente iniciou a luta, né, pela demarcação também, em 2012 principalmente, nesse conceito de todo mundo é responsável por isso, todo mundo quer a demarcação, então nada mais justo que todo mundo ir. E nisso a gente fortalece o Conselho Guarani, que tem homens e mulheres, e de repente, a partir dessa experiência, a gente coloca para a comunidade, vamos ter uma experiência de viver por um ano sem o cacique. E aí coisas maravilhosas começam a acontecer, e uma das coisas que acontece nisso é a formação de aldeias só por mulheres, assim. E essa terra indígena que tem 14 aldeias, 6 delas foi iniciada só por mulheres. A conjuntura política é de fato coletiva, então não é mudar de cacique para cacica. É um conceito diferente que está muito mais próximo ao modo de vida guarani, né? E aí tem o trabalho de organização interna de cada aldeia. Daí aqui no Calipetã, por exemplo, a gente tem muito forte o trabalho com
com a agricultura, com o reflorestamento, com as roças, com a recuperação das comidas, fortalecer o conceito guarani de viver só com o suficiente. E aí a gente tem esse trabalho de fortalecimento cultural. E aí, então, toda essa área aqui tinha bastante eucalipto, ainda tem um pouco. Mas o que tinha aqui, por exemplo, a gente derrubou tudo. Daí a gente plantou muita banana, plantamos jabuticaba, goiaba, cabelinho, erva mate, jaracatiá, ingá. Daí temos a jaca. Daí tem mandioca, tem inhame, tem milho, batata doce de vários lugares. E as mudas que eu fico fazendo, a gente faz mesmo de banana, assim, para as pessoas que querem levar para plantar no quintal ou para outras aldeias. Daí aqui eu já plantei as batatas de variedades diferentes. Daí essa batata aqui eu peguei lá na Argentina. E tem 3 tipos aqui das batatas peruanas. Esse aqui, que é bem pretinho a pele. Esse aqui é a batata guarani, que a gente chama de jetã. Essa variedade de batata que é linda. Ela, além de cor, como a abóbora, ela também tem gosto de abóbora. Ela é maravilhosa, assim. E essa aqui são diferentes, tá vendo? A folha é diferente. Mas esse aqui é completamente roxo e esse aqui também é completamente roxo. E aí aqui só no Calipetu eu tenho 5 tipos de batata doce completamente roxa, mas elas têm folhas diferentes e o tamanho é diferente. Essa aqui, por exemplo, tem a folha menor que essa também já vi grandes, mas essa aqui é sempre grande, assim, dá umas batatas roxas muito grandes. E esse aqui é uma batata que eu ganhei de uma senhorinha lá do Campo Limpo. Hoje a gente tem até crescendo uma abóbora que veio numa cor de semente preta, bem preta, lá da Guatemala. Do povo Catiquele. Então a gente tem os milhos mais recentes, que é o milho guarani colorido, de vários tipos. Daí no meio delas a gente tem a mandioca. E lá pra frente, então, já tem os milhos que a gente plantou. E aí para Guarani tem a questão, um dos segredos do plantio é que as pessoas têm que ter mão boa para plantar. Então tem a questão da época, né, da lua. Daí então para a gente Guarani o pico do início do plantio é em agosto, na lua minguante, e aí a gente planta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até janeiro, até final de fevereiro dá para plantar um pouco ainda, sempre na lua minguante, porque tem a questão, né, da época do clima, daí tem a chuva, e aí você tem que saber tudo isso, e aí cada comida para quem que é, e quem que faz, como que faz. Tem toda essa relação, assim, de conexão total, assim. Tendo área para plantar e para cuidar, então você não vai passar fome. Porque os povos indígenas, em sua grande maioria, todos, assim, têm o conhecimento do plantio, né? Porque, enfim, vivemos na terra. Então, pra gente, na pandemia, as nossas batatas, os milhos, a mandioca foi fundamental, assim. Como a gente está concentrado na capital de São Paulo, a gente recebeu muitas doações também de cestas básicas, que ajudou, porque essas 12 aldeias são aldeias novas. Hoje a gente tem uma variedade de 9 tipos de milho guarani, a gente tem uma variedade grande de batata doce, amendoim preto, mandiocas diferentes, que a gente vai trocando, vai buscando nas outras aldeias guarani, nas aldeias de outras etnias. E agora a gente tem, então, essas 9 variedades. O Colégio Pedro Vicente, que está aqui, vai fazer 84 anos, tem mais de 80, e que ficou por tantos anos
comer esses milho, agora ele pode comer, ele comeu várias vezes, ele pode torrar, pode fazer sopa, e, enfim, muito feliz. Porque alimento bom, de verdade, é o que vai alimentar seu corpo e fortalecer seu espírito. Essas peças são as peças que menos param aqui na lojinha, que é os bichinhos de madeira. Em sua grande maioria, esses bichinhos, de fato, são os bichos que a gente tem na nossa mata aqui, né? Na Mata Atlântica, né? Com os tracajá, tartarugas, a coruja, a onça, o tatuzinho, um símbolo que tem nesse território, que está na capital de São Paulo, na Zona Sul, e que muitos dirão, falam, nossa, mas tem onça mesmo? Tem cobra? Tem coruja e tal, né? E aí tem os colares de miçangas, que não é um material da cultura guarani, que é um material sintético, que entra quando, por exemplo, em sua grande maioria, quando a comunidade fica sem território, que não tem mais matéria-prima para fazer os artesanatos tradicionais, né? E aí, então, aqui tem muitos colares, muitos brincos que utilizam esse material. E aí vai inserindo algumas sementes, como o não indígena chama de lágrima de Santa Maria, o rosário, né, que se mistura com esse material que é miçanga, assim. Principalmente os colares, eu penso que as mulheres sempre pensam mais num sentido de estética mesmo, assim, de quais as cores que vai combinar e que vai ficar bonita e que vai combinar com as roupas e tal, né? Diferente das pulseiras, que a Cretiloide, por exemplo, ela faz, e aí leva, em sua grande maioria, as pinturas da cestaria guarani, que por sua vez, a cestaria tem bastante essa simbologia das pinturas das cobras, né? Principalmente de uma que é bem perigosa e que a gente sempre quer distância, que é a jararaca, que eu acho que é um animal muito poderoso mesmo. E aí as cestarias têm a simbologia, né, das cobras, das pinturas das cobras também, mas ao mesmo tempo tem a utilidade na aldeia, né, da gente guardar coisas. Dessas críticas, né, de que o indígena não pode utilizar coisas tecnológicas como ter celular, carro, por exemplo, que deixa de ser indígena, né? Mesmo utilizando as coisas de vocês, a gente não vira Juruá, né? O não indígena, a gente continua sendo Guarani, porque o modo de pensar o mundo, o modo de ser a língua é diferente, então o que coloca pra gente se a gente é Guarani, se é Xavante, se é Caiapó, se é Camaiurá, é um modo de você viver a sua cultura, né? E aí, então, nesse sentido, a gente tem as trocas de artesanatos, cada povo vai trocando e também vai copiando, mas sem, de fato, se apropriar daquilo como nesse conceito de Juruá, né? Da política de Juruá, de patentear, por exemplo, né? Que não é legal. No Brasil, a gente tem mais de 300 povos indígenas, cada qual com a sua cultura, né? Seu modo de ver o mundo, e a partir daí de como se relaciona. Quanto povos indígenas, de fato, a gente tem muita coisa em comum, assim, também, como a vontade, o desejo, a força de preservar a natureza. Sua vida, sem pensar na questão do clima, das mudanças climáticas, sem pensar na destruição da natureza, só na gente mesmo a gente consegue sentir isso. Quando você tem muita coisa, você perde o controle, você não cuida de mais nada direito, fora o tempo da sua vida que você gasta para cuidar de tudo que você tem, né?
em curto prazo, eu quero muito desenvolver um projeto aqui na aldeia Calipetu de poder chamar os de lá do bairro para fazer roça, para plantar e depois para que eles possam vir e colher e comer. Não é para virar comércio, não é para pensar no mercado, é para comer, gente. E aí junta um monte de irmãos e irmãs periféricos aí, que já temos bastante amizade, conhecimento também. E aí fazer uma roça de milho com abóbora, com feijão, e depois cuidar junto e colher e comer junto, e fortalecer os laços de amizade e fazer formações a partir dessa ação, né? De conhecimento da sua ancestralidade, da sua cultura e tal, enfim. Mas uma das coisas que eu quero muito fazer na vida é isso, é chamar o povo de Iruá para plantar, para sentir. Talvez por aí também uma força de que pode ter autonomia e que a gente pode fazer muitas coisas juntos. E que um dia o povo negro, por exemplo, e o povo Guarani-Mbuiá já se uniram. Só que, de fato, isso não era uma coisa muito boa para o governo, para os Dirá, né, que estavam colonizando, dominando, destruindo, matando, tinha que separar. E aí talvez a gente tenha que fazer isso de novo agora e a gente talvez possa ter mais oportunidade para concretizar, assim, para o futuro. Assim.